que chama-se Manage by Stage, ou seja, gerenciar por estágio. Gerenciar por estágio, então qualquer projeto de Prince 2 tem pelo menos 2 estágios. Mesmo que o projeto dure somente uma semana, vai ter 2 estágios. Um estágio de planejamento, ou mais estágios de entrega. Bom, nós vamos ver isso aqui em detalhe, né, no quinta sessão, quando a gente vai falar do Prince 2. Né? Bom, o Prince 2 também lançou em 2015, né, uma adaptação, né, digamos, uma fusão da metodologia com aspectos métodos ágeis. Né? Então, foi feito um mapeamento, né, do modelo, então 7 processos, 7 princípios e 7 temas, cada um foi adaptado para ambiente ágil. Como que foi feito isso? Levando em consideração comportamentos ágeis, né? Levando em consideração os focos em cada uma dessas áreas, né, de temas que a gente está conversando aqui, usando ferramentas e técnicas ágeis, né? Usando conceitos ágeis, né, no projeto e também levando em consideração alguns frameworks tipo Scrum ou Kanban, né, no momento de entrega do projeto. O que transpareceu foi o seguinte, que para que o Prince 2, que já tinha alguns aspectos ágeis, seja totalmente compatível com ágil, precisa das duas coisas. Precisa, de um lado, os projetos ágeis que não têm, digamos, uma governança, uma gestão, né, abraçar os processos e os princípios do Prince 2, da mesma forma que, então, as camadas de gestão e as camadas de direção têm que entender como é que funciona um projeto ágil. Então, toda a parte, digamos, de monitoramento, relatórios, acompanhamento, escalação de programas e tudo mais, também tem que sofrer algumas mudanças. O que ficou patente é que Prince 2 tem duas camadas muito mais fortes que projetos ágeis, que são direção e gestão, e tem uma camada que no processo não abordava muito forte, que é a camada de entrega, que metodologias e práticas e frameworks ágeis, sim, tem esta parte muito mais bem desenvolvidos. Então, o Prince 2 aproveita a camada de delivery, delegando isso aqui totalmente para práticas ágeis, e, em compensação, os projetos que são usando os métodos ágeis vão se beneficiar de camada de gestão e de direção do Prince 2. Bom, com isso aqui, então, como exemplo, pegamos o que nós mostramos para vocês, os 9 papéis que foram definidos na organização do Prince 2, então, são mapeados contra papéis e responsabilidades num ambiente ágil. Né? Então, você vê que, então, não é difícil, né, adaptar a situação, porque a gente tem liberdade total na camada de delivery de adotar tudo que é ágil. Né? Bom, aí ficou a questão ágil em si. Né? O Guia PMBOK, sexta edição, veio já com um padrão de gestão ágil, né? Que pode ser uma das fontes que nós vamos estudar para a última sessão, ou a quinta sessão, gestão ágil. Né? Bom, então aqui a gente tem, de um lado, a gente tem um ágil, e aqui a gente tem toda a arcabouço aí de Scrum e de Kanban. Né? Importante de entender
que coração do métodos ágeis é o tal de manifesto ágil, né? Então, esse manifesto ágil a gente vai enfatizar e, baseado nesse manifesto ágil, que todo o restante é adaptado e customizado para que funcione, né? Bom, o ágil, né, então, basicamente, ele tem três grandes grupos, né? A gente pode dizer que é um guarda-chuva que tem monte de atividades, monte de frameworks, métodos e práticas que podem dizer que a gente tem um conjunto de práticas ágeis e não somente algumas metodologias, né? Então, podemos dizer que, por exemplo, abordagem de gestão ágil de projetos, a gente tem o Prince 2 Agile e a gente tem o Agile PM, que também é britânico, é APMG, que é um consórcio de empresas de treinamento e consultoria que tem esse padrão ágil de gestão de projetos, né? Bom, a gente tem as práticas, né, orientadas às equipes, né? Aqui a gente tem framework, o mais conhecido é o Scrum, né? A gente tem o Lean Kanban e a gente tem o XP. Basicamente, esses aqui, a maioria é usado fortemente na área de gestão de desenvolvimento de software, né? Mas também, hoje em dia, estamos vendo que o Scrum está sendo usado em outras áreas que não somente desenvolvimento de software, né? Bom, a gente tem também a linha organizacional de Agile, onde você tem Agile escalado, que é o famoso SAFe, né? DevOps é mistura entre desenvolvimento de sistema e manutenção de sistema, ou seja, a gente tem agora uma junção de projeto e operação, projeto e rotina, né? Que é o famoso DevOps, né? Que é em torno do produto. Então, produto no sentido de software, né? Que a gente desenvolve software, depois a gente tem que mantê-lo em funcionamento e fazer melhorias e upgrades mais para frente, né? Bom, e finalmente, né, a gente tem o conjunto de novidades que estão aparecendo, né? Basicamente, então, primeiro mais conhecido é Scrum, né? Scrum é um conjunto de papéis, responsabilidades, artefatos, cerimônias que, digamos, agiliza a desenvolvimento de projetos cujo requisitos não são totalmente definidos, né? Ou seja, o escopo do projeto ele é desenvolvido à medida que as iterações acontecem, né? Nós sabemos mais ou menos qual é a necessidade, que a gente chama de backlog, e esse backlog, esse product backlog, ele é desdobrado em iterações que a gente chama de sprint, né? Então, esses sprints são o que a gente chama de time box, ou seja, o prazo e equipe é fixo, e o que muda é quantidade de funcionalidades que podemos entregar em determinado sprint, né? Então, a gente vai entregando as sprints e esses sprints têm que ser suficientemente independentes que possam ser utilizados. Essa é a grande vantagem de metodologias ágeis, ou seja, em vez de você entregar o produto no final, você vai entregando as funcionalidades à medida que o projeto avança, assim você antecipa retorno sobre investimento. Bom, existe também o tal de Lean, né, que vem da época do sistema Toyota de produção, né? Então, basicamente, a gente tem de um lado just in time, ou seja, fluxo contínuo, né? O tal de takt time, né? Que digamos, o pulsação, né? O ritmo do fluxo é dado pelo takt time e é um sistema puxado em vez de um sistema empurrado é feito. Ou seja,
você somente aceita o novo o pacote de trabalho para fazer se você terminou o pacote de trabalho que você estava tocando. E a capacidade quantidade de pacotes de trabalhos ao mesmo tempo que você pode fazer, ele é definido como um WIP, né? Work in Progress, que define então a capacidade da equipe. Então a equipe vai dizer qual é, né, o máximo que ele pode fazer a cada momento. E somente ele vai aceitar novas se ele terminar o que ele tem em andamento. Então, foco então seria em terminar e não iniciar sem poder terminar, né? Esse aqui grande negócio. Do outro lado, a gente tem o Jidoka, que é questão de parar e notificar se está uma anormalidade. Então, aqui a gente está falando de que qualidade ele é constantemente verificado. E se há um problema, um obstáculo que vai afetar o fluxo, todo mundo para resolver esse problema, né? E também a gente sabe que temos que separar o trabalho dos seres humanos dos trabalhos das máquinas, de tal forma que a gente possa gerenciar isso melhor. E tudo isso aqui está baseado no melhoria contínua, trabalho padronizado, né, e estabilidade do processo, né. Bom, uma das ferramentas do Lean que é muito comum de a gente usar é o tal de Kanban, né? Então, Kanban é uma maneira de você visualmente verificar quais são as coisas que estão em andamento. Então, você tem a sua demanda, que esse aqui é o backlog, né? E aí, então, você seleciona alguns para começar a fazer, aí você passa para a fase de análise, então, você está fazendo aquele que foi feito, então passa para desenvolvimento. Então, desenvolvimento puxa, tá? Por isso que ele é puxado. À medida que a coisa termina, outro começa a trabalhar, né? Então, o que a gente chama de produção puxada, né? Bom, a novidade que nós temos agora é o tal de TACT PM, né? Que mistura, de certa forma, gestão de projeto com gestão de processos vindo do modelo de Toyota, né? E, digamos, idealizador desse modelo é o professor José Finocchi, né? Então, ele criou um tal de TACT PM, né? Que ele tem basicamente 5 passos. Entender a demanda do cliente, traduzir essa demanda em ritmo Lean, né, sustentável, digamos, alocar recursos adequados para que esse, digamos, fluxo de trabalho seja otimizado. E aí, então, aí você tem o que a gente chama de One Touch Progress Reporting, que é o tal de TACT, né? Tum-ta, que nem o coração batendo, né? Então, à medida que o coração bate, o sangue flui, né? Então, mesma coisa, o fluxo de trabalho, né? Ele flui à medida que um trabalho termina, outro é puxado. Então, a gente tem esse Kanban, né? Parecido com esse aqui, que demonstra que, então, todos os produtos são gerados, né? Através de fluxo, né? Esse fluxo é chamado CIPOC, né? Supplier, Input, Process, Output e Client. Então, você tem cada atividade, ele tem um cliente e um fornecedor. Então, a gente aplica esse processo transformando as entradas em saídas para alguém. Então, é um modelo puxado em vez de modelo empurrado para a gestão de projeto. O professor José Finocchi fala que é um modelo muito mais eficiente, né? Então, cabe aos grupos que vai estudar isso aqui demonstrar se ele tem razão ou não, né? Bom, basicamente,